Então, bom dia a todos novamente. É com alegria que a gente faz mais um estudo de quarta. A gente está aí caminhando para o capítulo 10 do livro Sexo do Emmanuel, com Chico Xavier. Hoje, numa proposta muito interessante, falando sobre os filhos. E aí a gente já inicia aí, antes do início da gravação, brincando sobre o ter filhos ou não. E hoje a gente vai entender um pouquinho da responsabilidade que é ter um filho e a convivência com esse filho. E como que isso bate ali na nossa vida espiritual. Para a gente iniciar nossos estudos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e rogar: Senhor, nesse momento em que a gratidão inunda nosso ser, volvemos nosso olhar à sua doce presença e agradecemos pela oportunidade do encontro de amigos, em que apenas a tua mensagem nos toca e nos leva a modificar a conduta que encontramos em nós, que ainda precisa de ser educada. Mestre, ajude-nos para que esse estudo seja tranquilo, mas que a nossa alma aprenda tudo aquilo que for necessário para melhor viver, em conformidade com a sua vontade e com a sua lei de amor. Já pedimos, Senhor, que visite nossos lares, cuide de nossas famílias, olhe nossos filhos, aqueles que o tiverem, para que em tudo o seu amor e a sua graça se faça. Por fim, pedimos, ilumine de forma especial a Rosana, para que possa ser iluminada, abençoada, fortalecida, inspirada naquilo que for trazer para nós como contribuição para o estudo dessa manhã. Fica conosco, mestre, hoje sim, que assim seja. Que assim seja. Rosana, Bom dia. Hoje, através de algumas pesquisas, eu vou trazer alguns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Iniciação ao Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E através desses nossos ensinamentos, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do que é a nossa responsabilidade como pais em nossa jornada reencarnatória. Então, no item 10, filhos, nós vamos ler: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele, mas não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Do item 8, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente fala assim, porque eu trouxe esse ser ao mundo, ele é a minha cópia, ele é igualzinho a mim. Doce engano nosso, né? Na realidade, é toda uma combinação. Esse espírito já existia, foi combinado que viríamos juntos para ou nos auxiliarmos mutuamente, ou para nos melhorarmos, né? E nos modificarmos, porque a gente sabe, quem é mãe, quem é pai, das dificuldades que a gente tem na criação dos filhos. Porque menino não vem com bula. Se viesse com bula era facinho, mas não vem. Então, nós estamos aqui aprendendo junto com os nossos filhos. E aqui, no Livro dos Espíritos, fala: os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade,
mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, muitas vezes nós olhamos os nossos filhos como seres iguais, e não são. Cada filho tem a sua personalidade, cada filho reage de uma maneira. Às vezes, uma fala que você diz para um filho magoa profundamente, e com outro passa batido, como se aquilo nada fosse. Então, quando nós nos lembramos que existimos antes desta vida, aí nós começamos a entender o porquê de tantas situações delicadas nas famílias, porque existem famílias que os filhos são tão próximos uns dos outros, e em outras famílias parecem que são inimigos mortais, que na realidade é a reencarnação mostrando a que veio. E eu sempre acho muito bonita aquela história que fala, né? Que as crianças vêm pequenininhas, que é para a gente aprender a amar. Porque é difícil a gente não gostar de um bebezinho. Existem casos excepcionais, mas a grande maioria se apaixona por aquela coisinha tão pequenininha que, quando dá o primeiro sorriso para a gente, parece que o sol iluminou a terra inteira. Então, a gente vai aprendendo a amar, mesmo aquele que nos foi um desafeto em outras vidas. E essa é a passagem linda, né? Da gente aprender a amar aquele que não foi nosso amigo numa outra encarnação. E que vem como nosso filho para nos ensinar que somos capazes de amar. Entre os casais, surgem comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca naturalmente, em numerosas circunstâncias, o colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio ou esquecimento. Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar esforços na própria recuperação. Aí nós vemos que as mágoas, as tristezas, fazem parte dessa recuperação. E faz bem serem expurgadas. Então, não é simplesmente a pessoa se fechar e não se expor, não digo expor para todo mundo, mas ter um grupo de amigos, de pessoas que podem dar sustentação, que podem auxiliar, e a importância da oração para abrandar os corações, que não é fácil, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: o que aconteceu em outras vidas? Ou por que essa pessoa está agindo dessa maneira? Qual foi o motivo para que isso acontecesse? E uma outra situação é a pessoa chegar ao ponto de se sentir culpada por tudo. Ah, porque eu podia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Isso tudo faz parte do processo de recuperação. E cada vez que a gente passa por uma situação dessa, é um aprendizado. Você quer falar, Murilo? Pode? De vez em quando eu vou interferir, como sempre, né? Ótimo. O início daqui de Emmanuel eu falo que ele
sempre faz uma construção de um pensamento. Ele nunca vai direto ao ponto. Por que ele não vai direto ao ponto? É porque ele é prolixo? Não. É porque ele nos leva numa caminhada de crescendo no conhecimento para a gente não para a gente chegar no que ele quer passar de uma forma muito clara. O Emmanuel ele constrói, eu falo que Emmanuel deve ter sido professor em alguma encarnação, porque ele é extremamente pedagógico. Vocês já repararam isso nos textos dele? Ele vai fazendo gradualmente com que a gente entenda a mensagem. E ele fala assim, falando sobre filhos, antes é necessário falar sobre pais. Ah, você já viu falar aqueles ditados, né? Minha avó sempre falava assim, o filho é o fruto do meio. Por quê? Tem coisas que a gente vai aprender com os nossos pais. Agora, não nos iludamos. Tem coisa que vai nascer conosco. Então, tudo é responsabilidade dos pais? Calma lá. Agora, existe a responsabilidade dos pais? Existe. O que não pode é ficar jogando culpa um para o outro. Ultimamente, os filhos têm hora que eles têm que ser os pais dos pais. Porque o menino está sendo mais responsável do que o pai e a mãe. Mas o inicinho desse texto é: percebam que Emmanuel está falando, ainda ele não fala de filho, ele fala de casamento. Às vezes a gente acha que o casamento nosso não vai interferir nos nossos filhos. Gente, vai. Às vezes acontece o que Emmanuel chama aqui de abandono. E esse abandono, ele é no divórcio? Não, às vezes a mulher ou o marido tá abandonado dentro de casa. Como? A gente não olha e fala bom dia. A gente não faz um carinho. A gente não demonstra afeto. A gente é agressivo na fala. Tá achando que os filhos não percebem as posturas dos pais? Os filhos não vão deixar de sofrer as consequências de como os pais vivem o matrimônio, o casamento deles ali? Não vai ter jeito. E aí ele fala assim, olha, às vezes nós somos compelidos à carência afetiva. Gente, essa carência afetiva vai bater à porta da casa espírita todos os dias. Quem trabalha no atendimento fraterno vai observar. Eu estou achando que o próximo livro nosso eu queria que fosse um, eu acho que já vai ser outro. Estou querendo pegar Joana de Ângeles para estudar com vocês. Por que Joana de Ângeles? Mas lendo ele bem devagarzinho. Se não der um tema no dia azar, a gente faz dois. Aí eu não vou marcar, estou querendo não marcar capítulo. Por que eu estou falando disso? Porque ela vai tocar essas nossas carências afetivas. Que todos nós a temos, gente. Não existe a pessoa que não tem. Existe uma psicanalista chamada Ana Sui, agora, recente, ela tem cada livro mais lindo, ela fala assim, ela tem um livro que chama assim, Não Pise no Meu Vazio. A gente não precisa de preencher todos os vazios. Esse livro dela é maravilhoso. Quem gostar de ler, é um livro super leve, parece até um livro romântico, assim, é muito bom. É muito bom esse livro dela. Mas vai mostrar para a gente que tem vazios que não precisam ser preenchidos. E, aliás, conviver com nossos vazios é super saudável. E aí ele fala dessa comunhão recíproca que se dá no casamento. Fala assim, às vezes dá colapso. Gente, a gente já falou isso aqui quantas vezes? E aí fala assim, colapsos nas forças mais íntimas. Não é numa força qualquer. Não é numa força qualquer. E aí, às vezes, a gente está sofrendo em silêncio. Cuidado com o sofrimento calado. Cuidado com o sofrimento silenciado, tá, gente? Porque o sofrimento silenciado, ele nos corrói. O sentimento é para ser vivido, mas quando ele não é bom, ele é para ser superado. E às vezes a gente vai precisar de ajuda.
Então, busque ajuda. Quantos pacientes eu atendo na clínica, ou remoto, presencial, que a gente vê claramente que a pessoa esgotou. Então, é preciso observar isso. E aí, eu vou ficar mais quieto depois, Rosa, porque ele fala assim, às vezes, a gente não olha para a própria recuperação. Então, vocês que são pais e que são mães, se vocês não dão o exemplo de buscar a própria recuperação, provavelmente vocês vão ensinar os filhos a não buscar a recuperação deles. Se os pais são sempre fortes, intocáveis pela dor, eles vão entender que sentir a dor é fraqueza, mas sentir a dor é natural. Às vezes a gente coloca os pais como um super-herói, uma super-heroína, e calma, nós não somos. Eu tenho um exemplo. Quando eu fiz a esterectomia, eu fiquei muito debilitada, psicologicamente também, física e psicologicamente. E aí chegou um momento que eu juntei os 3 filhos e o marido e falei para eles: a vida inteira eu dei colo para vocês, agora eu preciso de colo. Porque é aquela verdade. A gente quer ser super mãe, quer ser super mulher, super esposa, super isso, super aquilo. E aí, no momento que você precisa, se você não verbaliza isso, vai se tornando uma mágoa, vai se tornando ressentimento, vai se tornando uma coisa triste, e aonde as pessoas acabam se desestruturando e não têm a coragem de falar: olha, agora sou eu que preciso. O som está fechado. E o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes a gente acha que é óbvio ali, está claro que a gente está precisando de colo. E não está claro para o outro. Então vamos falar. Marilene levantou a mão. Eu queria só um lembretezinho, né? Não sei se a gente está lembrando disso, que muitos de nós, quando vivem certas situações, principalmente no lar, que é onde está ali os desafetos, tem muitos afetos também, mas a maior parte é desafetos. Então, dentro disso aí que a Rosana colocou, né, que você fica acumulando mágoas, ressentimento, etc. E muitos de nós, principalmente no meio espírita, tem aquela de achar, ah, não, isso é coisa de outra vida, que eu preciso passar por isso, eu preciso superar isso, eu preciso de viver isso. Então, a pessoa fica morrendo em nome do compromisso de vidas passadas e não sai desse ressentimento, dessa mágoa, dessa dor. É. É onde nós precisamos aprender a verbalizar aquilo que a gente está sentindo e que está E é o que a passando. gente falou, Marilene, lá na semana passada, quando a gente falou sobre união infeliz. Pois é. Tem coisa que é sim compromisso de outra vida, mas calma, nada em detrimento da sua autopreservação, do autoamor, porque isso não é egoísmo, não é vaidade, é bom senso. Eu sempre repito isso, né? Aí eu vou ficar calado para a gente chegar no final do texto. Tá bom. Análogo princípio prevalece nas conjunções do sentimento, sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia com base na consciência tranquila. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. O Emmanuel falou isso em Leis do Amor, na psicografia de Francisco Xavier.
Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Foi aquilo que o Murilo acabou de dizer. Não existe pena eterna. Por que tem que continuar com uma situação que não é boa, não é satisfatória e não é correta? Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo. Logicamente, dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam, sem impor, às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo a compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Aí, nós temos que pensarmos o seguinte: os nossos filhos, nós teremos como responsabilidade orientá-los, mostrar o que é certo, através dos nossos exemplos. Agora, quando acontecem situações, como aqui está dizendo, que está uma situação insustentável dentro desse lar, que existem ofensas, que existem traições, por que que este homem ou esta mulher tem que permanecer nesse compromisso com a outra pessoa? Mas os filhos, eles precisam ser amparados nesse momento. E não é só a criança, como eu pelo menos penso, não só como quando são crianças ainda, ou jovens, os filhos maiores também, porque o elo de ligação entre um pai e um filho é uma situação muito delicada. Pode falar, Murilo. Pode terminar. Você está aí com a mãozinha? É onde nós estamos nos responsabilizando por aqueles que vieram conosco. Independe, não existe ex-filhos, existe ex-marido, ex-mulher. Ponto. Os filhos permanecem, como existem situações em que o casal se separa, aí um começa a falar mal do outro. O que acontece com a cabeça desses filhos? Porque, querendo ou não, foram aqueles que foram o exemplo, que ensinaram, que mostraram, e vai chegar no momento que tudo isso vai cair por terra. Deve ter alguma coisa de bom até aquele momento, até onde durou aquele casamento. Ah, o casamento não deu certo. Deu, até onde foi. A partir do momento que começou a não dar certo, aí sim, aí vamos repensar. É muito fácil falar, né? Logicamente, é muito bonito, né? A teoria é Não, linda. nós seremos amigos eternos. Não vamos ser amigos eternos. Nós podemos civilizadamente conviver com aquela pessoa, mas sempre fica um resto de mágoa, de tristeza. Por que que eu não deu certo? Por que que os outros deram certo e o meu casamento não deu? Mas deu certo até um ponto onde degringolou, onde não deu mais. Mas aí é que nós temos que nos conscientizarmos. Filhos é para sempre. Então,
No início do rompimento é muito mais difícil. As mágoas todas vêm à tona. Depois cada um vai se acertando, vai tentando diminuir a mágoa, as coisas vão se normalizando. É como um luto, ele tem que ser vivido, precisa ser vivido, para que depois, com o tempo, a coisa se torne mais leve. E não adianta querer se cobrar, porque eu me separei, não deu certo o meu casamento, os meus filhos ficaram magoados, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho, porque houve isso, houve... Não. Isso tudo vai passar. Cada um tem o seu tempo. Não adianta falar, daqui um mês eu vou estar bem. Não, não vou estar bem. Ou então estou ótima, passou. Já vivi o que eu tinha que viver. Mas cada um tem o seu tempo de recuperação, de normalidade, e isso cada um tem que ser respeitado no seu momento. Porque muitas vezes a pessoa está separada há 5 anos, 8 anos, e ainda está com aquela situação. Ah, não, você tem que parar com isso. Não, cada um tem o seu tempo e precisa procurar ajuda. E eu acho que é validar esse luto do filho, Rosana. Porque quando a gente fala, mas o problema do meu casamento não é do filho. Aqui, ele está dentro do problema. Às vezes, ele também precisa de socorro. O que Emmanuel coloca aqui para a gente também é uma questão de autorresponsabilização. Então, assim, por mais que tenham várias pessoas envolvidas no processo, Emmanuel fala que aquela pessoa que antes estava relegada ali a um abandono afetivo, ela tem que estar consciente de que ela tem a faculdade de refazer as condições que julguem necessárias. Ou seja, dentro da carência que a gente tem afetiva, a gente não pode perder a habilidade e nem a autorresponsabilidade da busca da melhoria própria. Então, quando a gente pega as terapêuticas espíritas, tem um documento lá sobre tratamento espiritual, é um compêndio lá da FEB, que vai falar sobre as formas de atuação do centro espírita para contribuir para o nosso bem-estar. Então, quando ele coloca lá que a gente tem o passe, a água fluidificada, atendimento fraterno, isso tudo são contribuições para a gente reerguer. Vamos entender que dentro de um ambiente familiar, o cuidado com a nossa autorresponsabilização é importante. E aí, cuidado para ir não para o extremo do auto-julgamento e quero a culpa de tudo pôr nas minhas costas para resolver. Não. É aquilo que te compete. Qual que é a faculdade que te compete? Qual que é a sua responsabilidade? Até onde você pode ir? A constelação familiar fala que quando a gente tem um casal, tem que ser 50%, 50%. Se você está querendo fazer 80% e o outro só 20%, cuidado. Você vai colocar o seu sistema familiar em desequilíbrio. E aí, o Emmanuel fala ali, né, que não existe um cativeiro. E aí, Rosana bem falou ali dessas penas eternas. Gente, para. O ambiente doméstico ele é formado por espíritos que a gente tem que aprender a amar. Marilene falou aí de espíritos afins, né? Não é só desafeto família, calma. Sim. Mas, vamos olhar que dentro da criação, o objetivo da nossa encarnação é progredir, é buscarmos sermos espíritos felizes. Se é assim, às vezes a lição que a gente veio para essa vida pode ser ensinar as pessoas isso, mas nunca deixar isso à mercê da sorte. E aí ele fala assim, é razoável que as leis reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo. Ora, se eu não estou bem, eu me torno melhor.
Ah, é passo de mágica? Não. É caminho. A gente vira espírito de luz, mentor espiritual em uma encarnação? Não, senão a gente não estava aqui encarnado. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, coitada da minha mentora, que mau gosto em me escolher. E aí, depois eu penso o contrário. Que bom que ela teve a coragem de assumir essa tutela espiritual minha. Porque nos meus desarranjos, ela está ali. Não é na hora que eu acerto só. É principalmente na hora que eu erro. Não só para me dar colo, mas para me mostrar meu erro. E me ajudar a achar condições de acertar. E dentro de um ambiente doméstico, os pais têm esse papel, Emmanuel coloca lá no final desse parágrafo, de amparar os filhos. Não é podar suas árvores. Às vezes a gente precisa reconhecer que o filho cresceu, que ele vai criar a trajetória e que ele não tem obrigação de corresponder às suas expectativas. E isso para os pais é sempre uma dor. Quando a gente nasce, os nossos pais têm sonhos. Ah, nós vamos constituir família, nós vamos ter religião, nós vamos ter filhos. Gente, aí quando a gente cresce, a gente não é da religião deles, a gente não tem filho, a gente muda para outro país. Olha quanta coisa tem de possibilidades para um ser encarnado. E aí? A gente também, como pais, nos preparamos para a frustração e entendemos que o filho não tem obrigação de nos corresponder? E Não tem obrigação de dar um neto para gente? não. E quando a gente toma um lugar de amparar, também não é um lugar de amparo, é fazer dele uma eterna criança dependente sua. Amparo é uma coisa. Tolir a vida do filho para que ele esteja sempre ao seu lado, de uma forma doentia, é outra. E aí, às vezes, os pais entram quase que numa chantagem emocional com os filhos. Mas você vai para longe? E se o caminho dele for para longe? Eu não estou perto de ninguém de vocês, encontro com vocês toda quarta e todo sábado. E aí, esse amparar os filhos. O filho pode ter 60 anos e você 90. O de 90, os pais ainda vão amparar os filhos. Como? Às vezes é durante aquela visita tomar um café e conversar, jogar a conversa fora. E é o amparo que ele dá conta de dar naquele momento. A gente cresce e os nossos pais continuam nos amparando. Emocionalmente, de outras formas. Não igual uma criança. Mas os pais entender que que o filho não é criança, que o filho escolheu a vida dele, que ele tem um livre-arbítrio, que ele é um espírito, é uma responsabilidade nossa. Oi, Marilene. Já passou um pouquinho do que eu queria falar, porque já continuou, mas eu quero voltar atrás mesmo. Embora não seja uma coisa relevante e que muita gente já observou isso quando as relações se dificultam. A nossa conscientização, né, de pais do que acontece na cabeça dos filhos, né, quando há esse desenlaço, coisa parecida, em qualquer idade. Então, às vezes, o filho está tão pequeno que você acha que não vai, né, ser tão assim, difícil para superar, difícil, né, não vai ser. Então, eu falei da minha separação, de como foi a situação, né, com a minha separação, e eu deixei claro que eu tive todo o cuidado, né, naquela situação. Nunca houve uma discussão, nunca houve uma ofensa, nunca houve um julgamento, nunca houve uma situação assim, que pudesse dizer que os meus filhos tivessem presenciado.
E eles estavam entre uma faixa etária de 5 e 7 anos, na época. Estavam cursando prézinho ou primeiros anos de colégio, de escola. E eles eram crianças assim que tinham um desenvolvimento maravilhoso, uma coisa fantástica na escola. E quando houve essa distância minha com meu marido, depois de um tempo, a professora de um deles me procurou para perguntar o que tinha acontecido com ele. Que ele era um menino maravilhoso, os cadernos eram lindos, que isso era assim, que ele era assado, e ele tinha caído 90%. O que tinha acontecido? E olha que eu fiz tudo para que eles nem percebessem aquela situação. No entanto, olha a reação que aconteceu. E voltando aqui, no Livro dos Espíritos, a pergunta 582 fala o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradito, uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas, aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos do que em endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua causa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, a nossa responsabilidade é tão grande como pais, que seremos responsáveis por todos os atos que esses filhos cometerem se nós não formos capazes de orientá-los. Como a Marilene falou, aparentemente tudo perfeito, sem nenhum tipo de interferência, sem nada que pudesse alterar o andamento da vida dessas crianças. Mas eles estavam sentindo tudo, e isso, até hoje, se forem fazer análise, vai aparecer. Com certeza. E muitas vezes a gente acha que eles não estão nem ouvindo falado. Mas eles estão ali porque são crianças, a gente acha que não está percebendo, que não está ouvindo, quando na realidade eles estão sentindo a vibração daquele casamento, a vibração daquelas pessoas, o afastamento emocional de um para com o outro. E sempre que a gente pensa em filhos, a gente pensa que eles são pequenos, né? Eles não estão entendendo nada, é uma coisa que eles não perceberam, e a nossa responsabilidade é muito grande. Não digo que a gente tem que permanecer com pessoas que nos façam mal. Vai haver a separação? Vai. Nós podemos modificar alguma situação para que essas crianças não permaneçam em situações delicadas. Por exemplo, crianças entram em depressão. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar porque uma criança está em depressão. E às vezes fala, mas lá em casa está tudo normal, não está acontecendo nada. Nós achamos isso. Mas a percepção que a criança tem é diferente. Então, as nossas responsabilidades aumentam à medida que essa criança está envolvida naquele núcleo e está percebendo que a coisa não tá caminhando da maneira que deveria. E isso a gente tem que falar, não é só filhos da barriga, não, é filho do coração também. Que todos os nossos filhos,
independente da maneira que vieram, são nossos filhos. Nós optamos por tê-los. Nós quisemos que eles fizessem parte da nossa vida. Então, não é porque não vieram da nossa barriga que eles não estejam sentindo as mesmas tristezas, a mesma sensação de perda. Então, a responsabilidade nossa como pais é auxiliarmos, é o passe, água fluidificada, acolhimento fraterno e atendimento psicológico também. Porque essas pessoas depois vão criar os seus próprios núcleos familiares ou não criarão os núcleos familiares pelo exemplo que tiveram lá atrás, pelo que viram acontecer lá atrás. Então, são situações que a gente precisa realmente ter uma base de sustentação. Tem pessoas que já conversaram conosco que a casa espírita ajudou demais no processo. É nas tarefas, é o passe, a reunião pública, é o acolhimento, mas tem situações que é preciso também um acompanhamento psicológico, para que não sobrem pontas sem estarem amarradas. É aonde a gente pensa o seguinte: essa família se desestruturou? Não, essa família simplesmente ela permanece, só que de maneira diferente. E nós, em semanas para trás, eu até comentei que eu acho moderno demais aquelas famílias que o casal se separa, aí acabam tendo um novo relacionamento e eles saem para viajar juntos, com aquele monte de menino junto, aquela situação toda. É muito bacana isso, mas não é sempre a realidade que a gente vê. A realidade nem sempre é essa. Mas a gente tem que procurar deixar com que esses filhos interajam com essa segunda família, para sentir que não está sozinho, porque a grande maioria são os maridos que saem de casa, a grande maioria que a gente vê, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então, é como se aqueles filhos não existissem mais. São ex-filhos, não existe isso, mas a grande maioria age dessa maneira. E a situação desses filhos é muito, muito, muito delicada. Então, quando nós percebermos isso numa casa espírita, nós temos uma maior responsabilidade de trazer esses filhos para dentro dessa casa espírita, tentar, de alguma maneira, dar a sustentação que eles vão precisar, porque eles não são ex-filhos, eles são filhos de pais que se separaram. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Mesmo que nós não estejamos passando por essa situação, nós temos que nos conscientizarmos. A fraternidade, a casa espírita tem que se conscientizar disso. Porque esses filhos precisam dessa orientação e dessa sustentação, e sustentação para esses pais que, porventura, tenham se separado. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida e, embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, à desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou companheira da comunhão sexual no título de irmão ou de irmã, uma vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus por meio dos laços da fraternidade real. A gente tem aquela situação de fazer, quando é
viemos da Igreja Católica, exame de consciência. Vocês lembram disso, quem veio da religião católica? Ah, vamos fazer um exame de consciência. No que eu fiz, no que eu não fiz, o que eu poderia ter feito diferente, mas não se culpar, porque culpa não entra nesse caso, não. É realmente tentar entender o que poderia ter feito de diferente ou o que o parceiro poderia ter feito de diferente também. O perdão é de cada um, mas o exame de consciência é nosso. O outro tem que fazer também o seu exame de consciência para que se liberte dessa mágoa, se liberte dessa situação e que possa dar continuidade à vida. Para que inicie um novo ciclo. Porque ninguém casa para se separar. A gente parte do princípio. Apesar que hoje em dia a gente escuta muito assim, né? Ah, se não der certo, eu separo. Mas isso vai também muito do exemplo que teve de casa. Não é porque é uma obrigação que a pessoa vai ficar junto. Mas também não é na primeira discussão, porque o chinelo não ficou no lugar certo, a toalha ficou em cima da cama, a tampa da privada não levantou, por bobagens. Ah, eu não quero ir na casa da tua mãe hoje ou amanhã, porque tudo vira motivo, né? Mas quando tem o amor, acima de tudo, tem que ter o respeito e o amor. Porque se tem o amor, as coisas vão sendo passadas, as situações vão sendo perdoadas, e aí acabam se acertando, e aí continuam juntos. Não é as mil maravilhas, porque tem dia que a gente tem vontade de pegar pelo pescoço, isso é básico, mas é sempre uma balança. O que está sendo bom? Está valendo a pena para os dois? Esses filhos que estão no nosso casamento estão sendo orientados, amparados? Esses filhos estão sendo amados? Porque só dar a comida e a roupa e os passeios, isso não. Isso ele pode conseguir depois, quando começar a trabalhar. Mas o amor, o afeto, o exemplo, é aquele bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, vai com Deus. Ó, não esquece de pôr a blusa. Os meus filhos falam que são filhos da Rosana. Onde eles vão, eles levam a blusa. Porque desde pequenininho, na hora que ia sair de casa, ó, leva a blusa. Então, é até uma brincadeira entre os amigos deles. Tem amigos dos nossos filhos que falam, ah, eu lembro da tia Rosana porque ela mandava pegar a blusa. Então, são carinhos, são coisas pequenas, que não precisa ficar agarrando o tempo inteiro, mas é aquele olhar gostoso, é chegar no quarto à noite, olhar, está dormindo, está coberto. Mesmo marmanjo, 40 anos, a gente ainda, ó, está levando a blusa? Ô, mãe. Mas é isso, é o carinho. É o ligar para o filho. Filho com 46 anos. Oi, filho, tá tudo bem? Oi, mãe, tá tudo bem. Pronto, acabou. Lembrou, pensou nesse filho. E isso é que faz com que haja esse elo de ligação. Normalmente, os pais não são tão afetivos assim, né? Porque não aprenderam, porque dessa geração para frente, eu acho que essa demonstração de afeto está sendo mais fácil. Da nossa geração para trás, é como se fosse falta de masculinidade, um pai beijar um filho, abraçar um filho, uma filha, né? É um filho em geral. Mas da nossa geração para frente, nós fomos mais afetivos com os filhos. Antes era comida na mesa
E a roupa, mesmo que seja aquela roupa simples, hoje não. Hoje a gente percebe que os maridos, os pais, estão sendo mais cuidadosos com os filhos. Dão banho quando é bebezinho, coisa que a gente não ouvia falar. Meu Deus, imagina que um pai ia dar banho no filho. Claro que existem exceções, mas a grande maioria não fazia isso. Hoje é muito comum pegar a mamadeira, dar mamadeira, sair com o filho. A gente vê casais, às vezes a mulher está em casa fazendo as suas coisas ou trabalhando, e o pai sair, vai para o shopping, vai para um parquinho. Então, está tendo uma afetividade diferente. Agora, aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento. Porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão de nossos débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Bom, Marilene falou, né? Não é para ficar achando que tudo é da vida passada. Ah, estou passando por isso porque eu fiz aquilo. Com certeza eu vou passar na próxima encarnação. Vamos tentar fazer o hoje, né? A gente sabe que nós trazemos situações de vidas passadas, isso é mais do que óbvio. Mas nós também temos que nos policiarmos para não agravarmos as nossas situações perante a família, perante o filho. O abandono dos pais. Tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual. E aqui, no Livro dos Espíritos, em Laços de Família, parece até a novela, né? Mas aí, na pergunta 774, há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar nisso. Porque os animais, a partir de um certo momento, eles abandonam a cria, quando eles veem que já pode andar sozinho, se alimentar sozinho, eles simplesmente largam e vão se programar para outra cria. E tem pessoas que acham que o ser humano tem que ser igual. E aí, a resposta é bem: o homem tem outro destino que não o dos animais, porque, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, quando nós chegamos nesse ponto, somos seres humanos que viemos aqui para aprender, não somos animais para abandonar as nossas crias, muito pelo contrário, essas crias serão nossas ad eterno. E quando nós estamos encarnados, responsáveis pelos nossos filhos, formadores das nossas famílias, a nossa responsabilidade é muito maior. Homem ou mulher em abandono,
Se tem filhos pequeninos, que se voltem, acima de tudo, para essas aves ainda tenras do pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Somos responsáveis pela manutenção física, moral e espiritual desses nossos filhos. E cada vez que nós estamos nos preparando para recebê-los, nós temos que ter a condição de sermos responsáveis pela sua evolução moral, espiritual e material. Eu agradeço, muito obrigada. Prometi ficar calado e fiquei. Eu vi, Mas não devia. É bonito quando a gente pensa, gente, sobre a missão espiritual dos filhos. E eu vou deixar quem gosta de aprofundar nesse assunto. Tem um livro do Hermínio Miranda que chama Nossos Filhos São Espíritos. É um livro antigo, mas é um livro muito bom, que dá para fazer muita reflexão sobre essa convivência com família, esse entendimento sobre o que é a paternidade, a maternidade, como preparar para a gente receber um filho. Então, assim, eu falo que é um curso para a consciência de quem tem filho. Para os pais e para as mães, viram um excelente material ali para refletir. Então, agradeço aí, Rosana, né? Gente, semana que vem é Rosana de novo. Acho que eu vou trocar com o Luiz. Vai não. Coitado, Luiz. Era Então, dele hoje. era. Semana que vem nós vamos falar sobre alterações afetivas, que é a sequência do nosso estudo. Ô, Marilene, aproveitar que você não fez pré semana passada, faz essa para nós. Você está me cobrando, não, né? Senhor Jesus, nós estamos, como sempre, querido Mestre, nos agradecendo pelas inúmeras oportunidades que a sua misericórdia nos concede, do aprendizado, do entendimento das nossas limitações, mas, sobretudo, Senhor, do interesse, da boa vontade de nos tornarmos pessoas melhores, mais conhecedoras, rogando, Senhor, o seu amparo, para que possamos ter sabedoria, discernimento, equilíbrio e amor nas nossas atitudes, principalmente perante as nossas relações, nas nossas relações interpessoais, sejam elas na família, nos amigos, que o Senhor possa nos amparar, Senhor, nesse propósito de nos tornarmos pessoas mais conscientes e melhores. E que nós possamos, Senhor, adquirirmos condições de vivenciarmos esses ensinamentos. Contamos, Senhor Jesus, com seu amparo, com a sua assistência, com a assistência dos seus mensageiros, nossos amigos espirituais. E te pedimos, Senhor, continue conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Para a gravação e dar uns recadinhos.